vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque nós iremos falar sobre as negociações do tarifaço entre o Brasil e os Estados Unidos. O governo Trump aceitou o pedido do Brasil para discutir na Organização Mundial do Comércio as tarifas impostas sobre os produtos brasileiros. O Brasil formalizou o pedido no dia 27 de julho, após os Estados Unidos aplicarem as tarifas de 25% e de 12,5% sobre os produtos nacionais. Apesar da resposta positiva, ainda não há uma data definida para o início dessas consultas. Pablo, o que a gente pode esperar dessas negociações entre os dois países? Essa questão da OMC, eu também lembro que é um processo bastante demorado, não? Ele não é tão simples, não é tão rápido, né, Pablo? Não, tudo no direito internacional não é nem simples nem rápido, mas é a melhor solução em relação a eventualmente um conflito ou comercial, ou armado, ou de qualquer outra ordem, né? O que nós precisamos entender, assim, ou perceber, é de que há uma suspeita de que, enfim, esta aplicação de tarifas esteja relacionada ao período eleitoral brasileiro, ou seja, nossas eleições, né? Uma maneira de tentar interferir nas eleições de nosso país. E a sinalização de abertura para negociações, de certa maneira, confirma isso, porque se as tarifas são voltadas a procurar influenciar no processo eleitoral brasileiro, passado outubro, não haveria mais necessidade das tarifas. Portanto, abre-se uma rota de escape para, passadas as eleições, conseguir descomprimir essa situação e, eventualmente, ali retirar as tarifas, se for o caso. Então, em princípio, parece mostrar um roteiro nesse sentido. Bom, como esta questão de abertura de negociações sem data é o tempo de ocorrerem as eleições aqui no Brasil, saber o resultado e depois, eventualmente, enfim, tomar uma decisão ali pela ou diminuição ou retirada das tarifas. A gente vem, né, acompanhando esse assunto tarifas, pelo menos desde o ano passado, né? E agora veio mais esse reforço agora com a tarifa totalizando aí 37,5%. Esse aceno do governo norte-americano, né? Esse sinal positivo do governo americano, ele pode animar o governo brasileiro para resolver essa questão antes das eleições? Porque por aqui, né, ali pelo menos no Palácio do Itamaraty, eles já trabalhavam que esse assunto tarifa só seria resolvido depois do pleito de outubro, porque justamente como você disse, a avaliação do governo brasileiro é de que existe ali uma possível interferência do governo americano nas eleições brasileiras, ali por conta de todo o contexto, né, que essas tarifas acabaram sendo aplicadas. A gente pode esperar que essa questão ela seja resolvida antes das eleições ou só depois delas mesmo? Possível na oportunidade anterior, parecia que seria mais demorado, quando, enfim, se conseguiu estabelecer um diálogo, parecia que foi mais demorado, mas a retirada das tarifas se desencadeou de uma maneira mais rápida. Atualmente, me parece que o que fará com que se atrase um pouco a retirada das tarifas é o pleito eleitoral, que os Estados Unidos têm muito interesse em que o Brasil mude de gestão. Então, provavelmente ocorrerá só após as eleições, mas só enfim, com informação privilegiada lá dentro do governo dos Estados Unidos para saber. Possível mas se fosse para fazer uma avaliação, não é o cenário mais provável. Passada, o presidente Lula, em conversa ali em um podcast, ele disse que estaria, sim, disposto a conversar com Trump sobre essas tarifas. No ano passado, quando nós tivemos aquela aplicação de 40% das tarifas, o que mudou ali foi o diálogo entre os dois presidentes, né? Eles se encontraram em um evento da ONU, houve ali o que ficou por muito tempo, né? Que foi a química entre os dois presidentes. Depois eles conversaram por telefone, onde teve ali toda uma negociação, principalmente por parte de empresários brasileiros, e aí houve o recuo dessas tarifas. Com o que disse o presidente Lula, de conversar, ter essa disposição de conversar
com o presidente Donald Trump. A gente pode esperar um recuo dessas tarifas antes mesmo dessa questão da OMC? Porque da OMC foi praxe, né? O governo brasileiro seguiu o caminho que teria, mas a gente sabe também que existem outras brechas de negociação, como, por exemplo, essa conversa entre os dois presidentes dos países, né? O Brasil, que é atingido pela tarifa, e os Estados Unidos, que faz essa aplicação. Um diálogo ali entre os dois presidentes pode fazer com que essas tarifas venham a ser recuadas ou elas venham a ser diminuídas, como a gente viu no ano passado? Em princípio, pode ser, mas se realmente se confirmar que o objetivo de Trump com as tarifas, ou do governo dos Estados Unidos com as tarifas, é político-eleitoral, ele provavelmente procurará adiar essa conversa com Lula, né? Ou seja, não haveria motivo para ele conversar se ele realmente esperar o resultado das eleições. Assim que, enfim, se a conversa vier a ocorrer, é um sinal de que talvez as tarifas não sejam por motivação político-eleitoral. Mas, se for por motivo das eleições aqui no nosso país, a tendência natural seria que o presidente dos Estados Unidos diga que está sem agenda, enfim, alguma coisa nesse sentido, para aguardar ali um mês ou dois até o resultado das eleições de outubro. Pablo, para a gente poder finalizar essa questão, e por que esse interesse dos Estados Unidos nas eleições brasileiras? Bom, o Brasil, por mais que nós não o reconheçamos, né, como brasileiros, mas o Brasil é um país importante em nível mundial. Nós podemos não ser um dos países mais tradicionais, como o Reino Unido, a Alemanha, a França ou os próprios Estados Unidos. Mas nós somos um país muito importante, muito relevante economicamente, politicamente. Enfim, é muito diante disso, né? Todos os governos, e principalmente um governo com as características do governo Donald Trump nos Estados Unidos, tem interesse em ter liderança aqui no Brasil que seja menos independente em relação aos Estados Unidos. Porque não se pode dizer que o governo brasileiro seja hostil aos Estados Unidos. O presidente Lula, eventualmente, faz críticas ao presidente Donald Trump, mas são críticas em relação a atitudes, não em relação à pessoa do presidente Donald Trump. Então, até onde se sabe, a relação entre os dois é muito boa. Agora, eles ideologicamente estão em situações opostas. E isso até nos deixa uma lição para nós como sociedade, né? De que se pode manter relações urbanas e civilizadas com pessoas que pensam diferente. Então, cada um de nós pode manter relações com pessoas que têm convicções filosóficas, políticas e religiosas diferentes e ter uma convivência boa. Contudo, aqui é um interesse muito claro dos Estados Unidos de ter um presidente aqui no Brasil que seja não independente, que tenha um trato de igualdade com os Estados Unidos, mas que seja subserviente aos Estados Unidos, que atenda aos próprios interesses dos Estados Unidos, como já ocorre em vários países aqui da região. Assim que essa é uma das lutas que nós estamos a enfrentar neste momento na nossa eleição presidencial. Pablo, eu ia finalizar com você, mas eu ia tocar justamente nesse assunto, porque agora é o momento que a gente ouve, né, esses candidatos à presidência da República, e um dos pontos que acaba sendo questionados, né, é justamente sobre a relação com os Estados Unidos, né? Em diversas entrevistas a gente vê os candidatos se colocando no lugar do presidente Lula, o que eles fariam se fosse no lugar do presidente Lula. A maioria deles falam que cederiam, né? Que ali fariam o que os Estados Unidos está pedindo, está querendo. Para poder encerrar, fazer o que os Estados Unidos quer é o melhor caminho
em relação a essas tarifas, em relação, sabendo assim que todo o contexto a gente vê, assim, a avaliação é de que não foram tarifas impostas por questão comercial, mas por questões políticas. E fazer o que os Estados Unidos quer é o ideal? É o caminho perfeito? O caminho perfeito é defender os interesses do Brasil. Graças à competência do nosso Estado, do Estado brasileiro, nós temos uma diplomacia muito capacitada. Então, o ideal é que o governo brasileiro siga as orientações do Palácio do Itamaraty. E até onde se sabe, o presidente Donald Trump, ele respeita quem não baixa a cabeça para ele. Portanto, enfim, obviamente, quem não parte para agressão, mas quem também não se humilha perante a sua figura. Portanto, manter uma posição assim de respeito, de dignidade perante o presidente dos Estados Unidos, para um mandatário brasileiro é fundamental. E, enfim, seguir as orientações da nossa diplomacia, que é uma das melhores do mundo, muito hábil, muito capacitada. Então, seguindo esse receituário, demorará um pouco mais, um pouco menos, mas nós chegaremos a um bom resultado. Pablo, prometo que eu vou te liberar para você tomar o seu cafezinho, mas é porque a gente lembra de outro também, outra questão, né? Outra crise que é com a Argentina, né? Desde que nós tivemos aqui a convenção partidária, aí Milei fez aqui, criticou o presidente Lula, criticou o ministro Alexandre de Moraes, foi embora e continuou fazendo isso. E agora, o que nós temos, ele continua nisso, só que aqui pelo lado brasileiro, o presidente Lula vai ignorar, né, as investidas, né, essas críticas de Javier Milei. Esse posicionamento de Lula, de ignorar isso, essa questão de Milei, o presidente está fazendo correto ou ele deve ali retrucar e fazer o que Milei tem feito? Subir o tom e deixar essa questão ainda mais longe de ser resolvida? Porque o Brasil e a Argentina não têm problemas comerciais, né? Nós tivemos ali o embaixador do Brasil lá na Argentina, ele foi chamado aqui para o Brasil para poder conversar, foi uma sinalização de que o governo brasileiro não concordou com as falas de Javier Milei. Mas, no entanto, ficou nisso. E o Milei, ele continua falando, seja em entrevistas, seja pelas redes sociais, continua criticando o presidente Lula. Pelo lado brasileiro, o que informa é que o presidente Lula não vai mais falar sobre esse assunto. Tá correto? O presidente Lula tem que retrucar, tem que falar, devolver essas críticas a Javier Milei, ou tem, de fato, existem outros problemas maiores que precisam ser olhados pelo presidente Lula nesse momento e não responder críticas de Javier Milei, presidente da Argentina? Bom, nós temos que olhar, no caso do Javier Milei, nós precisamos olhar o contexto mais amplo. Ou seja, o Javier Milei, o plano econômico do Javier Milei, no ano passado, que foram as eleições de meio de mandato, o plano econômico dele estava a naufragar quando o governo dos Estados Unidos, o próprio Tesouro dos Estados Unidos, começou a comprar pesos argentinos para que não houvesse uma disparada do dólar lá na Argentina, e botou o quanto dinheiro fosse. O Tesouro dos Estados Unidos simplesmente ocupou a posição do Banco Central Argentino para sustentar o Javier Milei. E o Javier Milei, nesse aspecto, há que dizer que ele é uma pessoa muito grata. Portanto, ele faz o trabalho, às vezes, o que talvez o governo dos Estados Unidos eventualmente gostaria de dizer em relação ao Brasil, ao presidente Lula, o presidente Javier Milei se coloca na posição de fazê-lo, né? Porque se não for por entendê-lo dessa maneira, não se entenderia por que, de repente, o Javier Milei decidiu partir com tanta agressividade contra o Brasil e contra o presidente Lula. Então, o que me parece correto em relação ao presidente, não se pode partir para as agressões pessoais como ele tem feito. Não é simplesmente devolver xingamento com xingamento. As relações entre Argentina e Brasil
comerciais e de outra ordem devem prevalecer, mas neste âmbito de cúpula de governo, realmente precisa ser esfriados ao maior nível possível. Enfim, a liturgia diplomática demanda isso. Até porque, enfim, comparando indicadores entre o Brasil e a Argentina enfrenta problemas graves. Eu estava vendo, inclusive, antes do nosso programa, uma pesquisa lá na Argentina. 2/3 dos argentinos se posicionam contrários ao plano econômico do Javier Milei, porque, enfim, as pessoas estão sem conseguir chegar ao fim do mês. Portanto, ele enfrenta desafios enormes. E se ele tem possibilidades de reeleição no ano que vem, é porque há uma oposição muito desorganizada. Se houvesse alguém que conseguisse, um político argentino, que conseguisse canalizar um pouco dessa indignação que enfrentam os argentinos em relação à política econômica, talvez ele já estivesse quase sem chances de reeleição. Portanto, como é que se deve entender esta situação? O governo, o Milei, em princípio, parece que está a serviço dos interesses dos Estados Unidos e, enfim, o governo brasileiro segue as medidas diplomáticas pertinentes para mostrar a insatisfação em relação a essa questão. E não me parece assim que o mandatário brasileiro deva partir para o xingamento pessoal, já que o próprio governo do Javier Milei, ele, enfim, enche a boca para falar que o presidente é corrupto, mas ele também responde na justiça, ao inquérito na justiça em relação a ele ter lançado uma criptomoeda que se mostrou uma fraude piramidal. Portanto, ele tem telhado de vidro também nessa matéria. Conversamos com o internacionalista Pablo Sukhnick. Agradeço pela presença, pela paciência comigo, porque a gente vai conversando e vai lembrando dos temas e aí vão surgindo dúvidas. Desejo uma boa semana para você, Pablo, e te espero numa próxima oportunidade. Obrigada. Valeu, muito obrigado. Um prazer e fico à disposição. Foi uma alegria poder conversar com você e com todos os telespectadores. Perfeito, Pablo.